está vivendo na Idade Média e não sabe. Em 2020, o mundo inteiro achou que estava vivendo algo inédito. Spoiler, não estava. Você só repetiu uma regra criada há quase 700 anos e nem sabia. A palavra que todo mundo usou, quarentena, tem exatamente 643 anos. Foi inventada em Veneza no século XIV porque a peste negra estava matando 1 a cada 3 europeus e os venezianos precisavam de um sistema para impedir que os navios contaminados entrassem no porto. Então eles fizeram um isolamento de 40 dias, quarentena. O mundo fez em 2020 exatamente o que Veneza mandou fazer em 1377, com o mesmo nome, com a mesma lógica. Isso é só o começo. Muitas das coisas que fazemos e usamos hoje em dia vieram da Idade Média, porque a Idade Média não foi só trevas, superstição e gente morrendo de peste. Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e hoje a gente vai abrir o arquivo das coisas que você usa todo dia sem saber, que foram inventados por pessoas que viviam sem antibióticos, sem água encanada e com uma expectativa de vida bem menor. A Idade Média não acabou, ela só parou de usar esse nome. Bora abrir o arquivo. Vamos começar pelo mais absurdo, porque quando você entende quando e onde certas coisas foram inventadas, você para e fica olhando para a sua própria vida de um jeito diferente. Pega o óculos que está no seu lado agora, ou pensa no óculos que você usa, ou no óculos de grau da sua mãe, ou no de sol que está na sua bolsa. Esse objeto que parece óbvio hoje simplesmente não existia. Ele foi inventado no final do século XIII na Itália, provavelmente entre 1280 e 1300, em Pisa ou em Veneza, pelos mesmos venezianos que inventaram a quarentena algumas décadas depois, que claramente tinham um talento especial para resolver problemas práticos com soluções que durariam séculos. Antes disso, quem tinha problema de visão simplesmente não enxergava e não tinha opção. Se você era um monge copista do século XII e começava a perder a visão com a idade, sua carreira tinha acabado. Então, a invenção dos óculos não foi só conveniência, foi uma revolução intelectual. Pessoas que antes teriam parado de trabalhar continuaram trabalhando, monges continuaram copiando, estudiosos continuaram estudando. A quantidade de conhecimento que sobreviveu da Idade Média, em parte sobreviveu porque alguém do século XIII descobriu como fazer o óculos. O primeiro registro documentado deles aparece num sermão de um frade dominicano italiano chamado Giordano de Pisa, em 1306, onde ele menciona que a invenção tinha menos de 20 anos, o que coloca a origem por volta de 1286. Há também um retrato de 1352 de um cardeal usando óculos, que é considerado uma das primeiras representações visuais do objeto, e tem uma inscrição de um túmulo em Florença de um homem chamado Salvino da Marte, que alguns historiadores identificaram como um dos possíveis inventores. Agora o botão. E aqui o absurdo ainda é maior, porque o botão parece uma coisa tão simples, tão óbvia, tão impossível de não ter existido sempre, que quando você descobre que ele foi inventado no século XIII na Europa, você fica olhando para o próprio casaco por um tempo. Antes do botão como fechamento funcional de roupa, as pessoas prendiam roupas com fivelas de metal, alfinetes, amarrações, broches, cordas. Funcionava, mas não com a mesma praticidade de um botão que passa por uma casa, ou botão como sistema, um objeto redondo passando por uma abertura especificadamente aberta para isso, aparece na Europa no século XIII, provavelmente chegando do mundo islâmico, onde existia mais tempo, e se espalha pela Europa ao longo do século XIV, junto com mudanças no estilo das roupas que começavam a ficar mais justas ao corpo e precisavam de um sistema de fechamento mais sofisticado. O detalhe que ninguém conta é que quando o botão chegou, ele foi imediatamente adotado pela nobreza como um objeto de status. Botões eram caros de fabricar, exigiam artesanato especializado e a quantidade de botões que você usava na sua roupa
dizia muito sobre o quanto dinheiro você tinha. Inventários medievais descrevem roupas com dezenas e dezenas de botões pequenos na manga, na frente, no colarinho, não só como fechamento, mas como decoração, exibição de riqueza. E isso é só o que você carrega no rosto e na roupa. A gente nem chegou nas finanças ainda. Agora vamos falar da quarentena direito, porque ela merece mais do que o nosso gancho de abertura. Em 1347, a peste negra chegou na Europa, vinda da Ásia Central, provavelmente carregada por pulgas em ratos que viajavam em navios comerciais pelo Mar Negro e pelo Mediterrâneo. O que aconteceu nos 5 anos seguintes foi uma das maiores catástrofes demográficas da história humana. Entre 30% e 50% da população europeia morreu. Dependendo da região, os números eram ainda piores. Algumas áreas da Itália Central perderam 2/3 da população. Cidades inteiras foram dizimadas, sistemas agrícolas colapsaram porque não tinha pessoas suficientes para trabalhar a terra. A igreja perdeu credibilidade porque as orações não estavam funcionando, a estrutura social feudal começou a rachar porque de repente havia menos trabalhadores do que senhores precisavam, o que deu aos sobreviventes um poder de negociação que eles nunca tinham tido. E no meio de toda essa destruição, as cidades portuárias italianas, que eram as mais expostas porque eram as principais do comércio mediterrâneo, o lugar por onde os navios chegavam primeiro, precisavam inventar uma resposta. Ragusa, que hoje é Dubrovnik, na Croácia, foi uma das primeiras. Em 1377, estabeleceu um período obrigatório de isolamento de 30 dias para navios vindos de áreas afetadas pela peste. Veneza, que era a potência marítima dominante e tinha muito mais tráfego de navios, adotou o sistema pouco depois e expandiu o período para 40 dias, que deu origem à palavra quarentena em italiano e virou quarantine em inglês e quarentena em português, que deu origem à palavra quarantena em italiano, que virou quarantine em inglês e que virou quarentena em português. O sistema veneziano era engenhosamente simples e brutalmente eficaz. Navios chegando ao porto de Veneza tinham que ancorar numa ilha específica, a ilha de Lazareto Vecchio, estabelecida em 1423 como a primeira estação de quarentena permanente do mundo, e aguardar o período estipulado antes de qualquer pessoa, mercadoria ou animal desembarcar. Os guardas vigiavam os navios e quem tentasse desembarcar antes do prazo era punido. As mercadorias eram arejadas e tratadas durante o período de espera, e se alguém a bordo ficasse doente durante a quarentena, o contador zerava e começava os 40 dias de novo. A lógica por trás do sistema era empírica, não científica no sentido moderno. Os venezianos não sabiam o que causava a doença, não tinham conceito de bactéria ou vírus e entendiam que o mecanismo de transmissão com precisão, ou seja, eles construíram um sistema de saúde pública eficaz usando só a observação e a lógica, séculos antes de qualquer entendimento científico sobre doenças infecciosas. Outro detalhe que conecta a quarentena medieval com o mundo contemporâneo de um jeito que vai além da curiosidade histórica é: as ilhas venezianas do Lazareto Vecchio e do Lazareto Nuovo foram as primeiras instalações públicas de saúde especificadamente projetadas para o controle de doenças infecciosas. Hospitais existiam antes, mas eram vinculados a conventos e igrejas e misturavam cuidado com doentes, abrigo para pobres e função religiosa. O lazareto era uma outra coisa, uma instituição estatal com função específica para isso. Foi o primeiro Ministério da Saúde em versão física. Enfim, Veneza inventou quarentena, óculos e o banco, e você achando que eles só sabiam fazer máscara de carnaval. Agora então a palavra banco vem de banco de madeira, sabe? O de sentar, esse. Os cambistas medievais italianos, os homens que trocavam moedas de diferentes reinos, que emprestavam dinheiro ou que intermediavam transações comerciais, trabalhavam sentados em bancos de madeira nas praças e mercados das cidades medievais italianas, ou seja, era nesses bancos que o comércio financeiro acontecia. E quando o negócio falia, quando o cambista não podia mais honrar suas dívidas, os outros comerciantes literalmente quebravam o banco dele. A metáfora que sobreviveu 6 séculos e que você usa toda vez que fala que uma empresa quebrou ou que um governo entrou em colapso financeiro é a descrição literal de um objeto de madeira
sendo destruído numa praça italiana medieval. Mas isso é só o começo da história do dinheiro medieval que você herdou sem saber. O sistema de contabilidade que o seu contador usa, que é o que é usado por empresas de todo porte no mundo inteiro, que usam para registrar transações, foi desenvolvido por comerciantes italianos no século 13 e 14. O princípio é simples, mas revolucionário. Cada transação era registrada 2 vezes, uma como débito e uma como crédito, de forma que o sistema todo fecha e qualquer erro aparece automaticamente. Antes disso, a contabilidade era basicamente uma lista de entradas e saídas, sem mecanismo de verificação. Depois disso, qualquer discrepância estava imediatamente visível. O primeiro tratado sistemático sobre essas partidas dobradas foi escrito por Luca Paciolini em 1494, mas o sistema já existia na prática comercial italiana por pelo menos 200 anos antes disso. E tem a questão dos juros, que é onde a Idade Média era ao mesmo tempo progressista e completamente contraditória. A Igreja Católica proibia a cobrança de juros entre cristãos, era considerado usura, pecado, coisa de judeu. Então, os banqueiros italianos medievais desenvolveram uma série de mecanismos criativos para cobrar juros sem chamar de juros, como vender mercadorias a prazo com preço maior do que à vista. Agora, você já parou para pensar por que a roupa de formatura parece uma fantasia de freira? Por que é? A beca comprida, o capelo na cabeça, as cores que variam por curso, tudo isso vem diretamente das roupas que os professores medievais usavam porque eram clérigos. A universidade como instituição nasce dentro da igreja, em cidades europeias que tinham escolas catedralinas com concentração suficiente de estudiosos para justificar uma estrutura mais formal. Bolonha, fundada por volta de 1088, é considerada a mais antiga universidade do mundo, ainda em funcionamento. Paris surgiu no início do século XII, Oxford em torno de 1096 a 1167, o que significa que o James, que a gente está falando nas nossas biografias, estava discutindo sobre direito divino e Oxford já tinha 500 anos de idade. Cambridge separou de Oxford em 1209, depois de uma briga entre estudantes e moradores da cidade que resultou com 2 estudantes mortos. Os graus acadêmicos, bacharel, mestre e doutor, são uma invenção medieval com uma lógica muito específica. Bacharel vem do latim bacharelos e originalmente se referia ao grau inicial, o equivalente a um aprendiz que tinha completado a formação básica, mas que ainda não tinha licença para ensinar. Mestre era quem tinha licença para ensinar, magíster, o mestre do ofício, assim como qualquer guilda medieval. Doutor, do latim docere, que significa ensinar, era o grau mais alto, o equivalente ao mestre da guilda, que tinha demonstrado domínio completo da área. Então, a estrutura de aprendiz oficial e mestre das guildas medievais é exatamente a mesma, de bacharel, mestre e doutor, que as universidades usam até hoje, porque elas funcionavam, as medievais, dentro da lógica de progressão que as guildas dos artesãos, só que com conhecimento intelectual em vez de artesanato manual. Notário público como figura jurídica independente que autentica documentos e dá fé pública a contratos e acordos surgiu também no século XII e XIII na Itália. Pelo mesmo motivo que muitas instituições medievais italianas surgiram, o comércio intenso entre cidades exigia mecanismos de confiança que funcionassem entre estranhos, que talvez não se vissem nunca mais. Então hoje, quando você vai ao cartório reconhecer firma de um documento, você está fazendo exatamente o que um comerciante medieval faria ao apresentar o seu contrato ao notarius medievale. Um funcionário com formação jurídica vinculado ao Estado ou à Igreja, cuja assinatura e selo transformavam um documento privado em prova pública de um acordo. O testamento também, autenticado com valor jurídico, testemunhas que garante a distribuição de bens após a morte, consolidou-se na Baixa Idade Média como parte do mesmo sistema do notariado e documentação que o comércio medieval precisava. Antes da consolidação desse sistema, heranças dependiam do costume oral, de memória familiar, de acordos de cavalheiro, que frequentemente resultavam em disputas violentas quando o patriarca morria. O testamento escrito não eliminou as disputas, basta ler a história de qualquer família rica medieval para ver que não, mas deu ao Estado e
a igreja, um mecanismo de arbitragem que reduzia a violência e aumentava a previsibilidade. O Eduardo IV, que a gente viu ontem aqui no canal, alterou o próprio testamento semanas antes de morrer, porque sabia que estava indo dessa para melhor. Esse gesto de um rei do século XV é exatamente o mesmo que você faz quando vai até um advogado regularizar o próprio testamento hoje. Inclusive, eu sou advogada, me liguem. Outra coisa, as universidades medievais ensinavam lógica, retórica, matemática, astronomia, medicina e direito, junto com teologia. O currículo da universidade medieval, o trivium de gramática, lógica e retórica e o quadrivium de aritmética, geométrica, música e astronomia, era um programa de formação intelectual que levava a sério o raciocínio crítico, o argumento e a evidência. Tomás de Aquino, Alberto Magno, Roger Bacon, que foi um dos primeiros a defender a experimentação sistemática como método de produção de conhecimento, eram todos produtos da universidade medieval. A ciência moderna não surgiu apesar da universidade medieval, surgiu em parte por causa dela, porque tinha essa infraestrutura institucional de transmissão e crítica de conhecimento que tornava o progresso intelectual possível de uma forma que não existia antes. Agora, o direito, que eu não poderia deixar de falar, em junho de 1215, na planície de Rudimede, nas margens do rio Tâmisa, na Inglaterra, um grupo de barões ingleses furiosos forçou o rei João da Inglaterra, o João Sem Terra, a assinar um documento que limitava o poder real e estabelecia que nem o rei estava acima da lei. A Carta Magna. Quem acompanha a série do James aqui no canal sabe que esse documento foi a base de todo o conflito constitucional inglês dos séculos seguintes e foi o argumento que o Edward Coke usou para dizer não para o James, que foi a fundação sobre qual o parlamento inglês construiu seus argumentos contra o poder absoluto. Foi o texto que os colonos americanos citaram quando escreveram a Declaração de Independência em 1776. Tudo isso tem origem num campo enlamado nas margens do rio Tâmisa em 1215, onde um rei detestado precisava de dinheiro para guerras e os barões resolveram aproveitar a fraqueza. A Magna Carta não era um documento progressista no sentido atual, ele protegia os direitos dos barões, não do povo comum. A maioria das cláusulas eram sobre taxação feudal, herança de terras nobres, obrigações de cavalheiros, mas continha alguns princípios que transbordam o contexto e se tornam fundamentais do direito. O fato de você não poder ser preso ainda hoje, isso nasceu da Idade Média, né? Antes disso, era literalmente não gostar da sua cara prisão. Esse princípio que o Estado precisa de justificativa legal para prender uma pessoa. E a fundação do habeas corpus, que é a fundação de toda a proteção contra a prisão arbitrária que existe nos sistemas legais ocidentais, está aí. O habeas corpus como um instrumento jurídico específico que você exige que um juiz avalie se a prisão é correta, consolida-se no common law inglês, que ao longo dos séculos 13, 14 e 15 foi codificado depois no Habeas Corpus Act de 1679. E aí essa lógica vem da Magna Carta. Você tem direito de não ser preso sem acusação formal, você tem direito de saber do que está sendo acusado, você tem direito de ter um juiz avaliando se sua prisão é juridicamente legal. Esses direitos parecem óbvios, são fundamentais na concepção moderna de direito, mas foram inventados na Idade Média inglesa por barões que queriam proteger os próprios privilégios contra um rei fraco e acabaram criando os princípios que chegam até hoje aqui. O júri popular também é uma outra invenção medieval inglesa, com a mesma trajetória, criado num contexto específico, sobreviveu e se expandiu porque o princípio era bom. O sistema de julgamento por um grupo de pares, pessoas da mesma comunidade que o acusado, que julgariam os fatos com base em conhecimento local e bom senso prático, substituiu gradualmente o julgamento por ordalha, que era aquele método onde você provava sua inocência, sobrevivendo a algo como mergulhar a mão em água fervente ou carregar ferro em brasa. Se você não tivesse ferimento grave depois, Deus estava do seu lado e você era inocente. E o seu sobrenome? O seu sobrenome tem idade, não? O específico da sua família. Esse
pode ter chegado de qualquer jeito, viagem, imigração ou mudança administrativa, mas o sistema de sobrenomes hereditários como um padrão social existe há mais tempo do que parece. Antes do século XIII, XIV, a maior parte da população europeia não tinha um sobrenome hereditário, tinha o nome próprio e uma descrição associada, como, por exemplo, João Sem Terra. O sobrenome hereditário, o sobrenome que passa do pai para filho, que fica fixo, independente do que o indivíduo faz ou onde mora, começou a se consolidar na Europa entre os séculos XIII e XIV. Primeiro, entre a nobreza, que precisava de um sistema claro para rastrear a linhagem e herança, depois descendo para as camadas mais baixas da sociedade ao longo dos séculos seguintes. O processo foi desigual e lento em algumas regiões da Europa rural. Sobrenomes hereditários só se tornaram universais e obrigatórios no século XIX, quando os estados modernos precisavam de sistemas de registro civil para contar a população, cobrar impostos e recrutar exércitos. O seu sobrenome provavelmente tem origem em um dos sistemas de nomeação medievais: nome do pai, Martinez, Johnson, Ivanov; nome do lugar, Montenegro, Dupont, Della Valle; nome do ofício, Ferrari, Smith, Capertier, Ferreira; ou característica física, Rossi, Wells, Moreau, Preto. O batismo como evento social também, como apresentação oficial da criança à comunidade com nome e padrinhos, é uma prática que a maioria das pessoas associa exclusivamente com a religião, mas na Idade Média funcionava como rito religioso e registro civil também. Era um momento em que a criança ganhava identidade social reconhecida. Antes do batismo, a criança não existia oficialmente, não no sentido cruel, mas no sentido que não tinha documento, não tinha testemunha, não tinha nenhum registro da sua existência. O batismo era o primeiro registro de vida e os padrinhos não eram só figuras de apoio espiritual, era uma rede de proteção social, compromisso, aliança entre as famílias, que tinha implicações práticas muito concretas, tipo dinheiro. O seu padrinho era o seguro de vida da sua infância. Outra coisa, o carnaval antes da quaresma é um dos casos mais claros de sobrevivência medieval no calendário contemporâneo, porque a lógica original foi preservada quase que intacta. A quaresma cristã, os 40 dias de jejum e penitência antes da Páscoa, exigia abrir mão de carne, gordura, ovos e outros prazeres durante 40 dias. Carnevale, em latim, significa a deusa carne, daí vem carnaval. Era o período de festa antes do período da privação. Você comia tudo que podia, dançava tudo que podia, fazia tudo que não podia durante a quaresma, porque no dia seguinte começava o jejum. O Mardi Gras, a terça-feira gorda, que é o dia antes da quarta-feira de cinzas, o último dia do carnaval, era literalmente o dia que você comia toda a gordura que tinha em casa antes de começar o jejum. A lógica do carnaval de rua, fantasias, inversão social, onde o pobre pode fingir que é rico, onde hierarquias se suspendem por alguns dias, é medieval também e tem origem na mesma necessidade de válvula de escape social que qualquer sistema de controle rígido eventualmente precisa criar para sobreviver. E também tem os feriados nacionais, que quase ninguém pensa como herança medieval, mas são Natal, Páscoa, Corpus Christi, Todos os Santos, Finados, o calendário de feriados que estrutura o ano de trabalho e descanso na maioria dos países com influência cristã europeia, e o calendário litúrgico medieval. As datas foram calculadas, debatidas e estabelecidas em concílios e decretos papais ao longo dos séculos IV e XIII. A discussão sobre quando exatamente comemorar a Páscoa, que é calculada em relação ao calendário lunar hebraico e o equinócio de primavera, ocupou concílios inteiros, dividiu a cristandade por séculos e ainda hoje faz com que a Páscoa caia em datas diferentes no calendário oriental e ocidental. Você tem folga por causa de uma decisão de concílio medieval? Isso é mais concreto do que a maioria das conexões entre presente e passado que existem. Enfim, a Idade Média é fascinante e complexa porque foi ao mesmo tempo o período que produziu a Inquisição e inventou os óculos, foi o período das Cruzadas e o período que inventou o habeas corpus, foi o período da peste negra e o período que inventou a quarentena como resposta.
Foi o período de feudalismo opressivo e o período que inventou a universidade, o banco, o notário e o testamento. A Idade Média era um período como qualquer outro, com pessoas fazendo o melhor que podiam com o que tinham, inventando coisas que durariam séculos e cometendo atrocidades que envergonhariam a história e deixando para os seguintes um mundo diferente do que encontraram. Exatamente como a gente está fazendo agora. A Idade Média, então, não foi um erro da história, foi um rascunho do mundo que você vive hoje. E você está usando esse rascunho sem nem saber quem escreveu. E se você quer continuar abrindo o arquivo da história que a gente usa todo dia sem saber de onde veio, se inscreve no canal, ativa o sininho e vira membro. Nós temos vídeos todos os dias, às 8 horas da noite. Um beijo grande e até o próximo Steffi Flix.